Olá pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. O Supremo Tribunal Federal decidiu acatar requerimento enviado à Corte pela Procuradoria-Geral da República e abriu inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, o relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes. Ao defender a instauração do inquérito, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou que Eduardo tem afirmado publicamente que atua junto ao governo dos Estados Unidos para aplicar sanções contra ministros do STF, a PGR e a Polícia Federal. Na verdade, o movimento é apenas contra a turma que vem praticando uma série aparentemente sem fim de abusos, arbítrios e ilegalidades. Só que o PGR argumenta que o objetivo do deputado é embaraçar o andamento do julgamento técnico no STF, além de atrapalhar os trabalhos em curso no inquérito das fake news, também em tramitação na Corte, que é ilegal. E nessa semana, o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que autoridades de outros países que atuaram contra a liberdade de expressão de cidadãos e empresas americanos ou de residentes nos Estados Unidos perderão visto para entrar no país. O governo de Donald Trump fez uma postagem em português nessa quinta-feira. A publicação do Escritório para Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos diz o seguinte: que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E o jornal New York Times revelou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, neste mês, para repreendê-lo por mandar o Rumble bloquear o perfil de um usuário, o jornalista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos. O jornal informou que teve acesso ao teor da carta. O Departamento de Justiça disse ao ministro Alexandre de Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas obedecessem ordens específicas nos Estados Unidos. O governo Lula prepara um novo discurso para tentar avançar com um novo projeto de lei da censura. A minuta do texto foi finalizada e enviada ao Palácio do Planalto. O novo projeto só deve ser enviado ao Congresso Nacional depois da discussão da PEC da Segurança, o PL 2630, que também queria censurar as mídias digitais, empacou na Câmara. Agora o governo cria uma nova narrativa. A ideia é vender que o projeto funcionaria como uma espécie de código de defesa do consumidor na internet, permitindo fiscalizar e proteger crianças, adolescentes, idosos. Seria uma solução para todos os problemas que todo mundo enfrenta. É a censura que salva e protege. E a Advocacia Geral da União solicitou ao Supremo Tribunal Federal que aplique de forma imediata medidas judiciais para fazer cessar episódios de desinformação, casos de violência digital e danos provocados pela omissão de redes sociais. A AGU segue na narrativa de que o pedido não se caracteriza como censura prévia, mas uma imposição de deveres de diligência, cautela e responsabilidade. O pedido foi feito pelo órgão no âmbito de um julgamento no qual o STF analisa a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segundo a lei, a responsabilização das plataformas pelo conteúdo ilícito produzido por usuários só se dá quando elas se omitem diante de ordem judicial. O que o governo Lula quer é a bênção do STF para oficializar a censura total, que obrigaria as mídias digitais a retirar conteúdos das plataformas, mesmo sem ordem judicial. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para analisar um projeto de lei que equipara facções do narcotráfico a grupos terroristas. A proposta avança na casa a revelia do governo Lula, que tinha se manifestado contra a medida.
O projeto na Câmara amplia o conceito de terrorismo para incluir grupos criminosos que exerçam domínio, controle social e poder paralelo ao Estado em qualquer espaço territorial. O governo Lula já tinha recusado um pedido do governo Trump para classificar o PCC e o CV como organizações terroristas e estabelecer punições mais duras aos traficantes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública justificou a recusa, argumentando que o país adota instrumentos próprios para o enfrentamento ao crime organizado e que classificações dessa natureza devem seguir critérios técnicos e multilaterais. Conhecida como Dama do Tráfico, Luciane Barbosa Farias, casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, chefe do Comando Vermelho no Amazonas, foi presa pela Polícia Civil depois de ficar 5 meses foragida. No fim de 2023, ela ficou nacionalmente conhecida depois de participar de reuniões com secretários do Ministério da Justiça na época do Flávio Dino. Ela se apresentava como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas, uma organização não governamental que atua em defesa dos direitos humanos e fundamentais de presos. Nas redes sociais, ela se dizia estudante de direito e ativista dos direitos humanos. Os mandados de prisão cumpridos na quarta-feira tinham sido expedidos em janeiro pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A mulher do chefe do CV foi presa numa residência na zona norte de Manaus e encaminhada para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O Ministério Público do Amazonas apontou a Dama do Tráfico como braço financeiro do CV no Amazonas, responsável por ocultar, empregar e lavar valores conseguidos com a máquina criminosa do tráfico de drogas. O marido dela, tio Patinhas, está preso desde 2022. Lula afirmou na quarta-feira que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente e levaria o recurso para a região Nordeste. A declaração foi feita durante evento num trecho da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba. Lula também disse que a gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este país. É preciso votar em gente que tem compromisso, que tem dignidade. Então, vote em Lula. É como votar no próprio Deus. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter que pedir muito a Deus que salve o Brasil. Diante da decisão do Congresso de barrar o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, ele admitiu, em reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, que a derrubada da medida vai afetar o funcionamento do Estado. Segundo Haddad, sem a arrecadação prevista com a alta do IOF, cerca de 20 bilhões de reais este ano, o país ficará num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Enquanto isso, a Argentina vai colhendo bons resultados com uma política econômica oposta à adotada pelo Brasil do PT. E agora o governo de Javier Milei confirmou que o país vai sair da Organização Mundial da Saúde, assim como fizeram os Estados Unidos. Em nota divulgada no X, o Ministério da Saúde argentino argumentou que, atualmente, as evidências indicam que as recomendações do órgão internacional não funcionam, pois não se baseiam na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que se recusam a revisar seus erros. O empresário Elon Musk se despediu de seu cargo como funcionário especial do governo do presidente Donald Trump depois de 130 dias à frente do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, criado para cortar desperdícios e modernizar a máquina pública dos Estados Unidos. Em publicação no X, Musk agradeceu a Trump pela oportunidade e destacou que a missão do DOGE só vai se fortalecer com o tempo, tornando-se um modo de vida em todo o governo. Nomeado para liderar o DOGE logo no início do segundo mandato de Trump, Musk assumiu o posto de funcionário especial temporário,
cargo que, por lei, só pode ser exercido por até 130 dias. No comando do DOGE, Musk conseguiu cortar gastos de 115 bilhões de dólares, com demissão de servidores, encerramento de contratos ligados a políticas de diversidade, equidade e inclusão em agências federais, redução de 83% dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que torrava dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos, em iniciativas de combate às mudanças climáticas, programas culturais de viés woke e subsídios a ONGs internacionais. Foram essas as principais notícias da semana que está terminando. Bom fim de semana a todos. Grande abraço.